Olá pessoal, paz a todos vocês, sejam bem-vindos ao MRCast. Aqui tem papo edificante para a tua vida. E quem vai estar aqui batendo um bate-papo comigo nesta tarde, né, para trazer algo abençoado para a tua vida, é o nosso irmão Marcos. Amém. Deus abençoe aí os irmãos aí que estão vendo o vídeo aí, em nome do Senhor Jesus, acompanhando o canal do Maicon. Estamos aí para delongar uma palavra do nosso Senhor Jesus aqui nesse dia de hoje. Amém? É isso aí, pessoal. Então, o vídeo vai falar aqui especialmente, né, irmão Marcos, para as pessoas que estão aí, que estão fugindo do propósito, estão distantes, estão envergonhadas, né, diante da situação, a vida de pecado. Não importa em qual situação você esteja. Talvez você está se escondendo daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu tenho certeza que a palavra que hoje vai falar poderosamente ao teu coração. Vamos falar sobre um personagem bíblico que também tomou esse posicionamento, né, de querer fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas as consequências, né, que servem de alerta para você, para todos nós, né, que tentar fugir daquilo que Deus tem para nossas vidas, vai nos mostrar aqui, como edificação, né? Então que essa mensagem chegue como motivação, inspiração para você voltar aos caminhos do Senhor, fazer você voltar para os caminhos que você nunca deveria ter saído. Então não saia daí, que depois da vinheta estaremos de volta em nome de Jesus com um bate-papo edificante. No mais, eu quero pedir você também que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, MR Evangelização, semeando a palavra de Deus. Esse canal tem muito vídeo para você, né? Palavra abençoada para edificar a tua vida. Vem com a gente crescer no único só propósito, né? Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Também deixarei aqui as redes sociais para você também estar nos seguindo, plataformas que a gente usa também para pregar o evangelho, né, em nome do Senhor Jesus. Também colocarei aqui as redes sociais aqui também do nosso irmão Marcos aqui também, para os irmãos estar seguindo, você que prefere, né, em nome de Jesus. Então, meu querido, não saia daí, que depois da vinheta estaremos de volta com um bate-papo edificante para a tua vida. Amém? Então, pessoal, estamos de volta. Eu queria passar a palavra aqui para o nosso irmão Marcos, né? Quero agradecer primeiramente, irmão Marcos, pela disponibilidade de estar aqui, né? Para falar sobre o amor, sobre a palavra que liberta, transforma, né? Que Deus venha nos usar aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? Fica à vontade. Em nome de Jesus. Amém? Como você tá? Fala pra gente. Bem, graças a Deus, né? Vamos mais um dia aqui, né? Trazer uma palavra edificante para o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento o amado povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. E é motivo de alegria de estar aqui nesse dia. Agradeço o irmão Maicon pelo convite maravilhoso. Agradeço o nosso Deus primeiramente, né, por esse convite, por essa oportunidade, por estar aqui no canal do irmão, participando e trazendo a palavra, que é o principal, né, irmão Maicon? É verdade, meu querido. Em nome querido do Senhor Jesus. Saudação de paz para todos aí. Então, meu querido Marcos, vamos adentrar aqui a palavra do Senhor, né? O único objetivo do tema da mensagem, né, no qual a gente vai bater um bate-papo aqui, é sobre o quê? Não fuja do seu chamado. Irmão Marcos, a gente vê que, infelizmente, na geração de hoje, muitos têm feito isso, né? Estão fugindo, abrindo mão do chamado por tão pouco, né? Tão pouco porque existe muito, não tem que abrir mão por nada, verdade, né? Verdade. Não abrir mão por nada, mas infelizmente muitos estão abrindo por coisas passageiras, coisas terrenas, né? Prazeres momentâneos. Mas o que eu acho lindo aqui, que o texto que a gente vai falar vai vir como grande alerta para a nossa vida, né, Marcos? Com certeza. E a gente vai ler aqui o texto de Jonas, capítulo 3, no versículo 2 somente aqui. É um texto muito conhecido, um texto muito pregado nas igrejas. É um texto também de fácil compreensão, mas eu creio que Deus vai falar de uma forma especial no seu coração, que está aí do outro lado, que se sente fraco, se sente menos amado, né? Você está dizendo que Deus não te ama mais, que Ele se esqueceu de você pelos seus erros, pelas suas falhas. Nada disso. Deus ainda tem um propósito, tem um chamado na tua vida, né? A promessa ainda está de pé, né? Enquanto a vida há esperança para você. Então não endureça o teu coração para essa palavra em nome de Jesus. O que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, irmão Marcos? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Né? Então aqui vemos, então, irmão Marcos, que nesse texto a gente conhece um homem que tinha um grande chamado, uma grande ordem, um grande propósito de ir aonde? A um determinado lugar que precisava anunciar, né, pregoar o evangelho.
porque era um povo incrédulo, um povo, né, que cuspia na face do Senhor, só murmurava, uma cidade pesada. Sim. Então não era qualquer lugar que Jonas ia pregar a mensagem, era o lugar. Não era lugar para amador, não era para pregador iniciante, não. Era para o pregador. Era para o pregador mesmo. E Jonas foi escolhido por Deus. Sim. Né, Jonas? Vai lá, leve a minha palavra para aquele povo que eles estão precisando ouvir. Mas a Bíblia vai falar aqui, né, irmão Marcos, que no meio do processo, Jonas, ele sentiu medo. Ele sentiu apavoro, né? Ele começou, então, a ir na contramão da vontade de Deus. Não é contramão do mundo, não, irmão Marcos. Sim. Eu falo contramão da vontade de Deus. É aquele que, quando tem uma ordem, ele faz ao contrário daquilo que Deus está mandando ele fazer. Isso deixa Deus irado, meu Marco. Isso aí eu não aconselho para ninguém. Se Deus deu uma ordem para você, faça com excelência, faça com amor e vai sem medo, porque quem te garante é fiel para te sustentar e te garantir, né, irmão Marco? Com certeza. Essa palavra, irmão Marco, ela traz algo muito importante para o meu coração. Eu estava estudando essa palavra há pouco tempo atrás, até levei essa palavra no ministério. E essa palavra veio falar algo importante comigo, que é o quê? É o chamado. É o chamado que Deus teve na vida de Jonas. Como o irmão falou, algo que me chama atenção dentro dessa palavra, irmão Maico, é que Jonas foge do chamado. Deus manda ele para Nínive, ele vai para onde? Para Tarso. Desobedecendo a vontade de Deus. Por que ele desobedeceu a vontade de Deus? Justamente pelo que o irmão Maico falou, com medo. Porque lá era uma cidade de grande porte, uma cidade de muita desobediência, uma cidade que estava cuspindo na face de Deus. E algo que me chama atenção, que quando Jonas tem um chamado de ir para Nínive, ele vai para Tarsis com medo. O que acontece, irmão Maico? Ele cai dentro do navio, ele pega a embarcação errada. Nos dias de hoje, os jovens, muitos aí, as pessoas estão pegando a embarcação errada. Então. Estão pegando a embarcação para ir fora do chamado de Deus. E foi o que Jonas fez. Só que algo que vai chamar a minha atenção nessa palavra é que quando Jonas cai na embarcação de Tarsis, acontece algo, ele vai para o fundo da embarcação. Tem muita gente escondendo no fundo da embarcação, escondendo o chamado que Deus tem. Amém, irmão? Exatamente. E tem algo que me chama a atenção, que quando Jonas está no fundo da embarcação, acontece algo que chama muito a minha atenção. Acontece uma tempestade. Essa tempestade ela foi causada pelas mãos de Deus, por quê? Para tirar Jonas daquela embarcação e para colocar ele no propósito. Presta atenção. Tirar da zona de conforto, né? Presta atenção, meus irmãos, em algo que vai chamar a atenção dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quando Jonas ele cai dentro da embarcação ali, temendo contra Deus, vem um vento. Certo. Deus manda o primeiro algo para chamar a atenção dele ali, que é o vento. Só que ele estava adormecido no fundo da embarcação, e os embarcadores ali chegou ali e falou assim: mas o que está havendo com você? Você está vendo essa tempestade, está perdendo tudo e você está dormindo. Clame o teu Deus, de onde você vem? Que a própria palavra ela vem falar com nós, que Jonas fala que ele é hebreu, e crê num Deus Todo-Poderoso. E os embarcadores ficaram com medo. Aquele pessoal ficaram com medo ali o tempo todo e falou assim: sobe. E quando Jonas sobe, aquele pessoal lança a sorte sobre Jonas. O que acontece? Jonas pede, dentro da palavra, Jonas pede para ser lançado ao mar. Quando ele vai ser lançado ao mar, vem algo que me chama mais atenção, irmão Marco, que é a segunda opção que Deus usou para mostrar a Jonas qual que era o chamado na vida dele. Deus manda um peixe. Só que agora você vai entender algo que vai chamar a sua atenção e a atenção de quem está compreendendo esse vídeo, está escutando esse vídeo nesse exato momento. Quando Jonas cai na água, automaticamente o vento cessa, o vento parou o vento, e vem um peixe grande e engole Jonas. Para a gente engolir algo, o que a gente tem que fazer, irmão Maicon? Mastigar, ué. Ô, glória, o irmão pegou aí, pega aí, irmãos. Quando a gente, para comer algo, a gente tem que mastigar. Só que Jonas, ele caiu na barriga do peixe, o peixe não mastigou Jonas, ele só engoliu. Tá aí o propósito na vida de Jonas. É muitas das vezes assim na vida da gente. A gente tem que passar por um vendaval, a gente tem que passar por algo ali o tempo todo para Deus mostrar a gente que a gente tem que ir para o caminho certo. Exatamente. Eu não é, irmão? Exatamente. Mano. O que me chama a atenção, Mark, é que Jonas, como eu disse, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, ele estava em uma missão ali para Deus, mas o medo falou mais alto, né? O desespero falou mais alto. E o que eu aprendo com essa história
é que quantas vezes, né, muitas pessoas estão dentro da igreja, né? Às vezes o novo convertido vai para a presença e a gente começa a questionar: Deus, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? A gente fica numa busca desesperadora para saber qual que é a nossa vocação, não é? Verdade. A gente fica desesperado: Deus, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? E quando algumas pessoas descobrem qual é o chamado, o que me chama a atenção é que, em vez de elas começarem a exercer o chamado, o que elas fazem? Elas fogem. Elas fogem. Elas fogem porque elas sabem que o que Deus tem para a vida dela é tão grande, Marco, tão grande, que para viver o grande, o sobrenatural de Deus, ela entende uma coisa: ela precisa abrir mão de muitas coisas. Sim. Abrir mão de amizades, abrir mão do pecado, abrir mão do conforto, abrir mão de coisas terrenas. E isso, muitas vezes, você tem que tomar decisões muito difíceis na tua vida. E é por ser difíceis que muitas pessoas têm abandonado, têm largado o chamado de Deus, porque elas acham que não vão suportar, elas vão ficar com medo: não vou abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão do meu relacionamento, eu vou ter que abrir mão daquilo, e elas acabam abandonando o chamado de Deus. É verdade. Né? E Deus te trouxe aqui nesse vídeo para dizer para você: não fuja do meu chamado para você. A pergunta que não quer se calar: você quer que realmente Deus dirija a tua vida? Você quer que realmente Deus dirija a tua vida, irmão Marcos? Amém. Eu recebo em nome Para de você Jesus. que diz sim, para você que diz sim, eu digo sim para Deus. Amém. É necessário aprender o quê? Que nós precisamos aprender a suportar as lapidações de Deus sobre a nossa vida. É verdade. Você precisa resistir à forma que Deus vai te moldar, à forma que Deus vai te lapidar. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você precisa aprender a suportar as dificuldades, as lapidação, as tempestades, as perseguição, as adversidades da vida, porque não vai ser fácil. Não. Mas se você perseverar até o fim, você vai chegar em lugares que você nunca imaginou em chegar. Você vai falar coisas que você nunca imaginou em falar. Você vai ver milagres acontecendo que você nunca imaginou em ver. Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou colocar as pontas dos pés. Mas se você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, viva o seu chamado, não fuja do seu chamado e fique na presença do Senhor. É verdade. E voltando no contexto ali da palavra, quando o Jonas é engolido pelo peixe, aí começa a parte que eu gosto, irmão Michael, que é assim nos dias de hoje. Quando Jonas é engolido pelo grande peixe, ele não é mastigado. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E ele foi para o fundo do abismo do peixe, foi para o fundo do estômago do peixe ali, do ventre, que a própria palavra diz ventre. Mas nos dias de hoje a gente entende como estômago, como barriga. E quando Jonas caiu ali, ele fez o quê, irmão Michael? Ele clamou o nome de Deus, porque ele viu que ele estava no fim, que ele já estava padecendo, porque pela desobediência com Deus. É muito assim, meus irmãos, na vida hoje, muitos estão desobedecendo o chamado que Deus tem na vida. Muitas das vezes as pessoas estão desobedecendo a promessa que Deus tem na vida. E chega no final: porque Deus não cumpriu essa promessa na minha vida, porque Deus não cumpriu o chamado, porque não persistiram no chamado, porque não persistiram na promessa. Vocês estão entendendo, irmão Michael? Estou entendendo. Algo que me chama a atenção é que quando Jonas clama o nome de Deus, Deus usa algo que eu amo, que se chama misericórdia. Aleluia. Agora você vai pegar algo que eu gostei bastante dentro dessa palavra, irmão Michael. Que quando o peixe ele vomita Jonas na cidade de Nínive, é como uma segunda carona. Ele pegou a primeira embarcação fugindo do propósito e depois ele caiu na segunda carona. Peixe. Qual que era a carona? Barriga do peixe. Já estou sentindo a presença aqui. Por quê? Amém. A barriga do peixe serviu como uma lição. Que ninguém quer passar por lição, mas Jonas passou por uma lição para entender o propósito e o chamado que Deus tinha na vida dele. E ali ele clamou e pediu a Deus que se desse mais uma chance para ele. E Deus, o Todo-Poderoso, colocou Jonas na terra de Nínive. Sabe quantos ninivitas tinha ali? Nossa, tinha muito. A própria palavra vem dizer que tinha 120 mil ninivitas. Imagina comigo se Jonas não vai para que cidade de Nínive. Muitas almas iam perecer, né, meu Marcos? É assim nos dias de hoje. Se Deus entregou o chamado na tua vida, meu irmão, se Deus entregou o chamado na palma da sua mão, não negue o seu chamado, não perca o seu chamado, só cumpra o seu chamado que Deus vai cumprir na sua vida. É tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você quer com o Senhor ali. Sabe, irmão Mike, quando Jonas começa a pregar a palavra em Nínive, os ninivitas vai ali, aquele ali, o Jonas está falando coisa da cabeça dele, creio eu que eles estavam até duvidando de Jonas ali, mas só que o nosso bom Deus
entrou com a misericórdia e com plano de salvação no coração dos ninivitas, que veio a parte do propósito do pano de saco, que a própria palavra vem falar, irmão Maicon. E eles fizeram um propósito de pano de saco. O que aconteceu? Deus houve misericórdia. Mas por quem? Deus teve a misericórdia por Jonas, por ter ido lá e pregado a palavra, por ter ido lá e levado a palavra, porque se Jonas não tivesse ido, aquele povo ia perecer, aquele povo não ia ter um plano de salvação ali na vida deles. Você está entendendo, irmão Maicon? Exatamente. Marcos, incrível que pareça, né? É que o Jonas, tem muita gente que tem síndrome de Jonas, né? Eu falo que é síndrome de Jonas. Tentar fugir daquilo que Deus tem para a vida delas, né? Por causa do chamado. Sim. Quando o Jonas ele pega caminhos diferentes, né? Ele está fazendo a própria meta dele, né? Mas o que a palavra vai dizer lá em Provérbios capítulo 16, verso 9? Que em seu coração o homem pode planejar os seus caminhos, mas é o Senhor que determina os seus passos. Olha aí, Jonas não tinha escolha. Ele estava planejando um projeto, o seu plano ali para fugir, né, dos olhos de Deus, mas Deus tinha uma missão determinada. Deus tinha uma missão ali para Jonas, ou seja, Jonas, você pode fazer plano, você pode fazer projeto, mas a última palavra vem minha. É a minha vontade que prevalece. Jonas bateu cabeça, ele passou por tempestade que precisou. Ele podia ter evitado essa tempestade, mas ele precisou bateu cabeça, e no fim, quem cumpriu foi a vontade de Deus. Tem muita gente que está aí, ó, pegando atalho, fazendo caminhos diferentes dos caminhos do Senhor, fazendo projeto, mas eu estou querendo te dizer, meu filho, não importa, você vai bater cabeça, você vai pensar, você vai correr, você vai cansar, mas a palavra, a vontade que vai prevalecer é de Deus sobre a tua vida. Você pode fazer planos, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Não faça como Jonas, né, que tente ir para caminhos diferentes, vai pelo caminho que Deus determinou para você, que todas as coisas o Senhor irá suprir na tua vida. Não precisa você sair dos caminhos do Senhor para conseguir algo. O que você precisa, Jesus sempre tem para te dar, e com abundância. É verdade. E essa parte do peixe também, ela também chama muita atenção, irmão Maicon, que Deus supriu ali a vida de Jonas. Ele podia, com o peixe, certeza. Igual voltando o que eu falei, para engolir a gente tem que mastigar. Se o peixe mastiga Jonas ali, olha, até nisso aí o nosso Deus teve misericórdia de Jonas. E na oração que Jonas fez, clamando socorro, a gente chega no momento da vida da gente que a gente começa a clamar pedindo a Deus socorro, pedindo a Deus socorro. Mas e o propósito? Será que a gente está cumprindo com o propósito? Será que a gente está cumprindo ali com as promessas do Senhor? O principal não é cumprir as nossas promessas. O principal é concluir o propósito e o chamado de Deus. Exatamente. E Jonas, pela misericórdia e a graça de Deus, que não foi misericórdia de Jonas, foi misericórdia de Deus, que Jonas cumpriu o que ele tinha que fazer, irmão Maicon. Exatamente, irmão Marcos. E não adiantava, Paulo, eu podia fazer o que ele, Jonas podia tentar fazer o que ele quiser, né? Ele podia tentar fazer projetos, meios, maneiras, estratégia, que aqui ia prevalecer a de Deus. Porque, Marcos, eu falava assim, era melhor Jonas ter obedecido do que ele desobedecer, porque quando Deus fala para ele fazer isso, ele desobedece. E além disso, de desobedecer, ele ainda vai para uma cidade contrária do que Deus mandou ele ir. Sim. Então, além de ser desobediente, ele está confrontando. Sim. E quem confronta o Deus Todo-Poderoso, irmão, é batalha perdida. É batalha perdida. É gastar energia, é gastar saliva, é gastar tempo. Não tenta confrontar o Deus Todo-Poderoso que você vai perecer. Não adianta. Jonas, além de desobedecer, ele estava confrontando, peraí, eu não vou te obedecer não, ainda vou fazer pior, eu vou para um caminho totalmente diferente. Sim. Aí Deus falou assim, eu imagino Deus olhando para ele, você quer pirraçar? Então beleza, vamos ver até onde tu vai, Jonas. Vamos ver até onde, eu vou te dar um presentinho, vou te dar uma tempestade para você brincar, para você se divertir. Verdade. Pra você lembrar que eu sou Deus, o Deus que te dá a vida, eu sou o Deus que tomo ela também, eu sou o Deus que controla a tua vida. É verdade. Essa palavra ela é muito bacana se a gente parar para deparar, para estudar ela é muito bacana que ela vem com dois fatos muito importantes, que é a tempestade e o peixe. Deus julgou primeiro a tempestade para quê? Para Jonas entender. Só que Jonas ainda temou com Deus. O que aconteceu? A tempestade ficou mais forte, creio eu, irmão Maicon, porque o barco estava balançando para um lado e para o outro.
os embarcadores ali, aquele pessoal ali que estava ali dentro do barco, ali, dono da embarcação, tinha jogado todo o seu tesouro fora, mas estava carregando algo que não era da vontade de Deus naquele momento, que estava carregando a cruz ali, como se diz, tem um ditado que fala, está carregando a cruz que não é sua. Então aquele pessoal ali estava carregando uma cruz que não era dele. A partir do momento que eles jogam Jonas para fora da embarcação, algo importante acontece, que é a tempestade se acalma no exato momento. Agora você vai entender. Quando ele é jogado, né? Quando ele sai do barco, literalmente. Automaticamente, a palavra vem nos falar que a tempestade cessa. E já vem a segunda opção que vem falar sobre o meu coração, que é o peixe, um enorme peixe. A palavra fala um grande peixe, ou em outra tradução, enorme peixe. Engoliu Jonas. Ali que é a parte final para Jonas reconhecer o propósito e o chamado dele. Tem muitos aí que tá esperando o peixe engolir para entender o propósito. Não. Tem muitos aí que tá pegando embarcação errada para ir para o lugar errado, para cair na boca do peixe, para entender o propósito, irmão Mike. Mas não é assim que funciona. É assim, né? Tá pedindo para sofrer, né, irmão Marcos? Tá pedindo para sofrer. E quando você fala sobre isso, aí vem aquela passagem também, eu já ouvi pregadores falando isso também, que muitas vezes, pelo fato de dar carona para um filho que está em desobediência, eles também sofreram por causa dele. Né? Colocou dentro do barco, é a mesma coisa que tá dizendo. Quando você coloca alguém dentro da sua vida, você convida alguém para dentro da sua vida que está em desobediência, você vai sofrer a mesma tempestade do que ela. Ou até pior, né? Ou até pior. Né? Então a gente tem que tomar cuidado até as pessoas que a gente traz para dentro da nossa vida. Sim, fala relacionamentos também, pessoas que se relacionam um com o outro. Talvez verdade. A pessoa tá ali no tratamento com Deus, você vai lá assim, não, entra pra minha vida, eu vou namorar com você, vamos se casar, e você vai entrar numa grande tempestade, porque Deus... Uma grande tempestade. Você vai passar também a tempestade por aquela pessoa, porque Deus quer tratar com ela, e você tá trazendo ela pra tua vida. Verdade. É você literalmente colocando Jonas dentro da sua embarcação. Dentro da sua casa. Meu Deus, é forte. É muita coisa que a gente pode tirar de lição nessa história, Essa palavra, ela tem algo que mexe muito com a gente, que é a parte da desobediência, irmão Mike. Desobediência. O ser humano hoje em dia em si. Eu falo o ser humano em geral, porque nós somos pecadores. Mas tem muitas pessoas aí que estão seguindo o caminho de Deus, mas estão querendo desobedecer. E isso não é estar na embarcação certa. Isso é estar na embarcação errada. Exatamente. Tem muitos aí que às vezes estão dormindo no fundo do barco ainda, irmão Mike. Tem muitas pessoas que estão dormindo, que estão padecendo ali, não estão entendendo o chamado de Deus. Aí quando for acordar para a vida, vai ser tarde demais. Você está entendendo? Tipo, quando Jonas estava no fundo, ali adormecido. O que os embarcadores falaram assim com eles? Falaram com eles assim, o que você está fazendo aí, Jonas? Uma tempestade dessa e você adormecido. O que Paulo fala para nós? Desperta vocês ao que dormem. Paulo não relata isso? A gente tem que despertar do sono profundo, meus irmãos. Exatamente. Vamos ver o que está acontecendo para nós. Se está errado aqui, vamos consertar aqui. Se está certo aqui, vamos permanecer no certo. Vamos pegar a embarcação para Nínive, não para Tarsis. Está entendendo, irmão Marco? Porque Jonas, ele foi teimoso com o Senhor. E depois que ele alcançou a salvação de Deus, outra coisa que me chama muita atenção, que está lá no capítulo 4, de verso 6. Quando Jonas... vem uma bobreira, Deus coloca uma bobreira para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas. Certo. Você vai pegar essa aí, irmão Mike. Jonas 4, 6, exatamente. Diz assim, ó, Jonas 4, de verso 6. E fez o Deus nascer uma abobreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E a Jonas se alegrou em extremo por causa da abobreira. Isso veio mexer com o meu coração, porque no momento Deus trouxe sombra para Jonas. Ele ficou alegre, ele ficou feliz, porque veio sombra sobre ele. Lá era um deserto quente, né? Era um deserto, uma terra quente. Não a palavra vem falar que é uma terra quente ali. Deserto. E para quem já estudou algo mais profundo, vem falar que ali era uma cidade muito quente, que era difícil ali adaptar, ali o povo adaptar. E quando Deus traz a bobreira para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas, ele se alegra. Muitos estão se alegrando só na hora da sombra. Agora você vai entender algo comigo, e peço para os irmãos que estão assistindo esse podcast, venham entender algo importante. Que quando Deus traz a sombra, Jonas se alegra, mas depois Deus manda a palavra, vem relatar que Deus manda um verme vir e comer a bobreira. E não estou ropiando aqui, o que Jonas fala? Jonas
fala assim, eu desejo a minha morte, leve-me, Senhor. Começa a murmurar. Começa a murmurar. É algo que me chama atenção, irmão Mike, porque por que na hora da sombra ele se alegrou? E na hora do sol que estava queimando a cabeça dele, ele pediu a morte, ele desejou a morte a ele. Desejou a morte, cara. Tem muitas pessoas que estão desejando a morte quando a dificuldade vem, quando algo vem para a vida dele, quando vem uma tempestade enorme aí na vida, ele vem desejar a morte, mas por que no momento feliz você está só agradecendo? É tempo de agradecer no momento feliz e no momento difícil. Não foi assim com Jó? A palavra não vem relatar com Jó que Jó agradeceu o tempo todo? Vem agora na minha cabeça. E no capítulo 41, de verso 10, lá no final, Deus retribuiu Jó tudo aquilo que ele tinha perdido, 4 vezes mais. Imagina se Jonas agradece ali no momento de sombra e agradece no momento de sol. É verdade. Deus ia retribuir ele algo, porque o nosso Deus nos retribui. Quando você está em meia dificuldade, em meia tempestade, Deus quer ver o quão que você vai ser. Deus quer ver o que você vai chegar, em qual ponto você vai chegar. Tem gente que só está reclamando, irmão Michael. Se Deus está fazendo bom, está reclamando. Se Deus está fazendo ruim, está reclamando e quer ser abençoado, e quer ser próspero, e quer ter chamado. Como que vai ter chamado desse jeito? Não tem como, né, irmão Marco? Não tem, fica difícil. E essa palavra ela é muito bacana, quando o Jonas reclama ali, quando o Jonas ele começa a reclamar com Deus e desejar a morte, e que Deus venha tirar a vida dele. Não pode ser assim. Nós temos que agradecer ao nosso bom Deus. A gente tem que entrar em meias dificuldades agradecendo a Deus. Amém, irmão Marcos? Você tem algo para falar aí? Ô, meu querido, igual eu falo, eu não julgo totalmente 100% Jonas. Eu vou falar que eu me colocaria no lugar dele, eu também bambaria as pernas. Sim. Imagina Deus mandar você pregar numa favela que os caras não gostam nem de ouvir o nome de Jesus. Você fala assim, se eu for lá, eles vão me matar. Mas, assim, a gente tem que entender que quando Deus dá a gente uma ordem, a gente pode descansar o nosso coração. Sim. Porque Ele vai guardar. Se Deus falou que, Jonas, vai lá pregar minha cidade é porque Deus garantia ali a guarda dele 100%, né? Então, muitas vezes, muitos jovens estão desistindo do chamado por causa de... Eles ficam com medo do que vai acontecer. Talvez não vai acontecer nada, às vezes é coisa da cabeça dele, ele prevê alguma coisa e fala, não, eu não vou suportar, o fardo está pesado, sabe? Mas se Deus chamou você para fazer algo, vai sem medo. Se Ele chamou você para pregar, vai pregar. Se Ele chamou você para louvar lá, vai louvar. Se Ele chamou você para expulsar o demônio, vai lá expulsar, porque que se Deus chama, Ele garante, Ele sustenta, Ele envia recursos, Ele dá estratégia, Ele dá habilidade. Se Deus chamou, Ele vai te sustentar e vai estar do seu lado todos os dias. Ele nunca chama a gente para batalha e nos abandona no meio da batalha, não, Marco. É verdade. A presença dele sempre vai estar do nosso lado. E eu acho que isso Jonas se esqueceu. É verdade. Jonas ele ficou com tão medo quando você começou a ministrar a palavra aí, ele ficou com tanto medo que ele esqueceu o chamado de Deus. Esqueceu, cara. É o que está acontecendo hoje. Os jovens, principalmente, que essa palavra venha alcançar os corações dos jovens que estão aí assistindo esse podcast. Porque quando Deus tem um chamado na vida de um jovem, o jovem esquece ali a proteção que Deus dá. Vamos lembrar lá de Efésios 6, revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que revestir dessa armadura. Eu sou jovem, eu procuro me revestir dessa armadura, eu procuro oração, jejum, porque é isso aí que nos reveste para qualquer chamado que Deus nos dê. Se Deus mandar eu lá para os Estados Unidos hoje, me der a proteção, a bênção dele, eu tenho que ir, porque eu não posso fugir do meu chamado. Eu estava vendo algo importante, irmão Michael, que mexeu muito comigo. Tinha um certo homem que Deus usou ele e falou para uma irmã, falou assim, que vem entrar dentro dessa palavra de Jonas, para você ter uma noção. Deus falou com essa mulher assim, eu quero que você vá lá na Espanha e pregue e ganhe almas lá na Espanha. Aí essa mulher falou com ela assim, eu tô para casar, eu vou casar, assim que eu casar eu vou para Espanha. Aí passou, essa mulher se casou, irmão Mike. E o homem veio falar com ela de novo. Quero que você vá para a Espanha ganhar almas. Aí essa mulher engravidou. Ela virou para o homem, usado de Deus, falou assim, eu quero ver meu filho nascer, eu quero ver meu filho crescer, espera um pouco que eu vou para a Espanha. Olha para você ver como é que vai dentro do chamado de Jonas. E essa mulher viu o filho dela crescer, viu o filho dela nascer, e o homem tornou a vir na casa dela e falou assim, eu quero que você vá para a Espanha, tenho almas para você lá. E essa mulher falou assim, meu filho cresceu, eu quero ver ele estudando, foi fugindo do chamado de Deus. E esse homem falou assim, então tá bom, espera o seu filho crescer. O filho dela cresceu,
casou, ela falou assim, eu quero ver meu filho ter filhos, eu vou para Espanha. E o anjo falou assim, então tá bom. Aí essa mulher viu o filho dela casar, os filhos os netos dela crescer, e um certo dia essa mulher estava sentada na beira da rua dela, velha, muitos anos se passaram, irmão Maico. E aquele pregador chegou ali para ela e falou assim, 5.000 almas se perderam, 5.000 pessoas morreram ali, você perdeu 5.000 almas. Aí ela falou assim, não, agora eu vou para a Espanha. E ele falou assim, agora é tarde demais. Por quê? Porque ela fugiu do chamado de Deus. O nosso tema nesse dia aqui é o chamado do Senhor. Deus tinha um chamado na vida dela, ela foi recusando o chamado, como Jonas recusou o chamado ali. A gente não podemos recusar o nosso chamado, irmão Maicon. A gente tem que ir até o final. Uns dias desse para trás eu fui ministrar essa palavra num congresso aí, na Assembleia de Deus, e Deus começou a me usar lá, e eu via jovens ali dentro que estavam negando o chamado. E Deus começou a me usar para me levar para eles, para o coração deles. Não negue o seu chamado, não negue o seu chamado. Nos dias de hoje tem muitas pessoas negando o chamado com Deus. E não é assim que funciona. Exatamente. Tem gente trocando o chamado de Deus por muita coisa. Primeiro falar, vou ter um carro, primeiro eu vou casar, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou fazer uma faculdade, primeiro eu vou formar, vou ter minha vida, depois eu vou... Vai, né? Só fugindo e vai só vai fugindo, o tempo vai esgotando, vai caindo pro ralo, e o tempo é algo que não tem como recuperar, né, irmão? É verdade. Não tem como. E o que me chama a atenção com Jonas é que a palavra vai dizer que Jonas, ele pega a embarcação, tenta fugir, né, das vistas de Deus, vai pro fundo para se esconder. E agora eu pergunto, irmão Marcos, tem como fugir de Deus? Negativo. Tem como se esconder dos olhos de Deus? Negativo. Do homem você pode enganar, mas de Deus não. O homem você pode se esconder, como foi falado aqui, mas de Deus não. Jonas tentou correr, ele tentou se esconder, ele foi para o fundo do navio, mas ele não conseguiu se esconder. Aí o que a palavra vai dizer? Que Deus encontrou Jonas? A palavra vai dizer que Deus achou Jonas? Não. A palavra vai dizer que Deus perseguiu Jonas. Verdade. Deus não achou Jonas, sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu Jonas. É verdade. Deus nunca encontrou Jonas, porque Deus nunca perdeu Jonas. Aonde Jonas estava indo, os olhos de Deus estavam vindo atrás. Porque você só acha alguém que você perde. Você só encontra alguém que você perde, mas Deus não perde ninguém. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, que tudo vê, que tudo contempla. Talvez você está achando que você está se escondendo de Deus por causa do pecado, você está se escondendo da igreja, está se escondendo dos irmãos, mas de Deus você não se esconde. Tudo que você faz, Deus está vendo. Até o que você faz dentro de 4 paredes, com a porta trancada, com a janela fechada, Deus está vendo. Deus vê o que você mexe no telefone, Deus vê o que você acessa nas redes sociais, Deus vê tudo. É verdade. Vê tudo. Então não adianta você se esconder de Deus. Deus está te olhando aqui, dizendo, meu filho, dá tempo, volta. Volta para a minha presença, volta para aquilo, volta para o lugar que você nunca deveria ter saído, assim diz o Senhor. O chamado de você, o seu chamado está de pé, mas você precisa se posicionar. Deus não vai fazer nada por você se você não se posicionar. Deus deixa você fazer o que é para você fazer. Agora, o que você não pode fazer, Deus faz. É verdade. Só está esperando posicionamento, irmão Marcos. É verdade, irmão Marcos. Só posicionamentos. Eu concordo plenamente, não fugindo do contexto da palavra aqui nesse dia, não fugindo desse contexto, mas algo que me chama a atenção também é lá no livro de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ou da ovelha perdida, que tem em algumas palavras, que o filho ele sai da casa do pai em busca de algo momentâneo, ele perde a cabeça em si, vamos dizer. Ele sai de casa e o pai dá tudo aquilo que ele tinha direito. E quando o filho sai de casa, ele gasta tudo aquilo que ele tinha, que o pai dele tinha dado para ele, e começa a comer ali restos de animais, restos de porcos, como lavagens, alfarrombas, no hebraico significa lavagem, restos. E meu Deus, essa palavra é muito edificante para o meu coração. E quando ele se encontra naquela tempestade, vamos dizer assim, irmão, ele pensa e inclina para Deus e fala assim, mas na casa do meu pai eu tinha tudo. O que eu vou fazer? Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele largou o mundo e foi para a casa do pai. E algo que me chama a atenção, irmão Maico, o que o pai estava fazendo na casa? Foi fazer uma festa para ele. Ele fez uma festa. Essa palavra de Jonas, ela também fala de salvação, porque Jonas, o povo de Nínive alcançou a salvação. E a palavra que eu estou referindo aqui, que está lá no livro de Lucas 15, que o pai espera a gente de braços abertos, com a melhor veste e com a melhor roupa.
Né, irmão Maico? Exatamente. O pai ali estava esperando o filho de braços abertos. O filho se arrependeu a tempo. Se arrependa a tempo. É tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender, de buscar o Senhor com todo o coração, né, irmão? E da mesma forma que Jonas teve a segunda chance quando Deus levou ele para a terra, jogou ele em terra firme, o pai também deu a segunda chance para o filho. A oportunidade, para você ver como é que bate, né, irmão? Bate igualzinho. Ô, irmão, é uma palavra muito edificante essa palavra de Lucas 15, que quando o filho chega ali, o irmão dele se debate com aquela situação e fala, mas pai, eu estou aqui o tempo todo com o senhor nunca me deu um cabrito sequer para me matar, para me fazer uma festa com meus amigos. E o pai falou assim, o seu filho estava perdido e ele foi achado. Como se diz, o seu filho foi para o mundo, quase que perde a salvação, mas ele voltou a tempo. Deus deu ele uma segunda chance. Tem muitos aí que não tem essa segunda chance. Tem muitos aí que perde a salvação, que morre, que vai para o inferno sem salvação, irmão Maicon. Tá entendendo? Tem muitos aí que às vezes não dá tempo de se arrepender, às vezes não dá tempo, no último suspiro ali, perde a salvação de graça, porque não quer reconhecer o chamado que Deus tem na vida deles. Amém? Amém. E se Jonas quisesse fugir, ele poderia ter fugido. Quando Deus fez a baleia cuspir ele em terra firme, quando ele caísse em terra firme, ele falou assim, o quê? Ir para a cidade de Nínive, vou nada. Vou pro outro lado lá. Só que ele viu a chacoalhada que Deus deu nele. Ele, não, vou brincar mais não. E infelizmente você vê gente que... Quantas chances que a pessoa já teve nenhuma, nem duas, nem três. Várias chances, cara, e ainda fica brincando. Fica brincando. Igual você falou, uma hora vai puxar a corda. Uma hora corta e acabou. Acabou. Então é um ditado que é certo. Enquanto há esperança, enquanto a vida há esperança. É verdade. E Deus também, minha mãe sempre fala algo que chama minha atenção, irmão Maicon. Deus sabe quem que é os dele, Deus sabe quem que é os escolhidos e quem que ele vai fazer algo ali. Aqueles que estão aí no mundo brincando com as coisas, arrependimento, se arrependa antes, que Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece o seu coração, Deus sonda o seu coração, Deus conhece o meu coração. E conhece o coração de cada um que está acompanhando o podcast. Entendeu, irmão Maicon? Deus já sabe de todas as coisas. Ô, irmão Marcos, e uma coisa também que me chama a atenção nesse texto de Jonas... É que quando eu lembro dessa tempestade de Jonas, eu me lembro de outra passagem também que você conhece. Meu Deus. Eu já teve você já falando sobre isso, né? Sobre a tempestade dos discípulos no barco. Quando eu analiso essa passagem dos discípulos com Jesus no barco e com a de Jonas, eu vejo 5 pontos idênticos. Meu Deus. A primeira, idêntica, comparando as duas, que a primeira, os dois, entre Jesus e Jonas, os dois estão dormindo. Segundo, os dois estão dentro do barco. Sim. Terceiro, os dois são profeta. Meu Deus. Quarta, os dois têm propósito. E a quinta é que até a inicial dos nomes são iguais. J de Jesus e J de Jonas. Sim. 5 pontos idênticos de uma mensagem para outra. Só que o diferencial da mensagem é o que é um mistério, é o mais louco que eu acho. Porque um está dormindo porque está cumprindo o propósito. O outro está cumprindo porque está fugindo do propósito. Sim, com certeza. Um está dormindo porque ele sabe para onde está indo. O outro está dormindo porque ele não sabe mais para onde está indo. Meu Deus. Um está dormindo porque ele está indo em direção aos projetos de Deus. Um está dormindo porque ele está fugindo dos projetos de Deus. Jesus está dormindo dentro do barco porque ele sabia, olha, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir onda, nada vai afundar a minha embarcação. Jonas está dormindo porque ele já sabe que já está morto. Ele praticamente, Jonas está em depressão, ele está com medo da morte, ele está vagando, ele está sem sentido, ele não sabe para onde que vai, ele está desorientado. Jesus não. Jesus sabe, olha, pode acontecer o que for. Eu vou descansar porque Jesus estava ali no sono do justo. Verdade. Jesus representa, irmão Marco, o sono do justo. É aquela pessoa que está passando da tempestade, aquela pessoa que está passando por diversidade, aflição, mas ela está tranquila. Ela está em meio à tempestade, mas está dormindo tranquilo porque ela tem o sono do justo. Verdade. Jesus é o sono do justo. E Jonas, ele é totalmente ao contrário disso. Ele dorme porque ele está desesperado, ele não sabe para onde está indo, ele não sabe o que ele está fazendo. Né? Então, a diferença, né? Aí eu te pergunto, qual que tem sido o seu sono hoje em dia? Você está colocando a cabeça no travesseiro, olha... Eu estou no centro da vontade de Deus, ou você está preocupado em, nossa, será que se eu morrer hoje eu tenho minha salvação garantida? Hein? Será que eu tenho perdão? Será que eu estou longe? Tem pessoas que ela entra para dentro
a solidão abraça ela, irmão Marcos. Sim, verdade. Ela fica triste, mas tem gente que é tão gostoso a gente ter a consciência limpa. Fala, cara, eu tô tranquilo, velho, eu tô bem com Jesus, eu tô vivendo o meu propósito, né? Isso é bom demais, eu tô tomando Santa Ceia. Ou isso aí não tem nada que pague, meu irmão. É o sono do justo. Tá vivendo no propósito, debaixo do propósito de Deus. Algo que me chama a atenção que você falou que Jesus estava no sono do justo. Olha para você, lá em Mateus 25 fala sobre as 10 virgens, que tinham 5 prudentes e 5 imprudentes. Algo que me chama a atenção, irmão Marco, que 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam preparadas. Olha para você algo, quando Jesus está no barco, ele está dormindo, ele está preparado, porque deve que vier, porque ele é o Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o dono de todas as coisas. E aquelas 5 estavam preparadas, mas as outras 5 não estavam. É assim no dia de hoje, irmão Marco. Tem muitas pessoas que não estão preparadas, estão dormindo despreparadas. Então estão desacordadas ali, ó. Não estão fazendo as coisas que Deus quer, não estão fazendo as obras de Deus. E quando o soar da trombeta ou a voz do noivo chegar, elas vão se assustar porque, nossa, eu poderia ter ido entrar na festa do casamento. Quem entrou na festa do casamento, irmão Michael? Oh, forte. Foi as 5 prudentes, porque elas tinham azeite de sobra na lamparina. As outras não, as outras estavam dormindo sem azeite de sobra. Olha para você ver algo que chama atenção. Quando Jonas está na polpa do barco, ele está dormindo sem um azeite. Ele está dormindo sem as preparações de Deus. Ele está na desobediência. Ele está todo errado ali e está dormindo. O povo aí hoje em dia está dormindo todo errado e ainda quer ver o suar da trombeta, irmão Maio. Tem como? E fala que tem fé. Eu não aguento isso, gente. Nossa, tá amarrado na vida de pecado, tá nas obediências, fala assim, eu tenho fé em Deus. Ele fala assim, da boca pra fora. Que fé assim, é essa, irmão? Eu tenho relacionamento com Deus, eu não preciso ir pra igreja mais e tá com a vida toda bagunçada, cara. É forte. Toda bagunçada. Eu fico falando, Deus tenha misericórdia desse povo. A gente tem que estar preparado o tempo todo. A palavra de Deus fala no livro de Eclesiastes que a gente tem que estar com as nossas vestes sempre prontas, sempre lavadas, revestido no Senhor. Porque quando Jesus vir tocar e soar a trombeta, a gente tem que estar com as nossas vestes limpas. A gente tem que estar com as nossas vestes prontas para a festa do casamento. Aquelas virgens que eram loucas, elas não entraram na festa do casamento. Festa de casamento, vida eterna, irmão Maico. Para a palavra, porque Jesus pregava em parábolas para ensinar os discípulos, porque era uma forma para os discípulos entender melhor. E Jesus veio falar com o meu coração nessa noite, para os irmãos entender melhor esse podcast, algo que chama atenção para edificar os irmãos, algo que chama atenção para os irmãos ficar sempre preparados, para não comprar o azeite depois, mas para dormir com seus azeites nas lamparinas. O azeite é o que, irmão Michael? A presença do Senhor, meu né? Deus do céu, é unção, é a graça, é a autoridade, é tudo que vem da parte do nosso Senhor Cristo, né, irmão? É forte demais, irmão Michael. E voltando ali dentro da palavra ali no livro de Marcos 4:35, que fala da grande tempestade, irmão Michael, que quando Deus, ele antes dele entrar no barco dos discípulos, ele vai orar com o Senhor no monte. Olha para você algo. Creio eu, irmão Michael, que Deus falou assim, papai do céu, testa eles lá com uma tempestade para ver se a fé deles está grande, se a fé está do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus não entra no barco. Aí está o maior mistério da palavra, porque Jesus não entra no barco e vai com eles. Jesus vai depois, para quê? Para testar. Para testar a fé dos irmãos. Na onde que está a fé dos irmãos? Que já tinha visto a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos já tinham visto a maior multiplicação, um dos maiores milagres que Jesus fez ali. Multiplicou muitos peixes para muitas pessoas. Aí os discípulos entram no barco, e quando ele entra para o barco, eles vão para o meio da tempestade, eles com o barco para um lado e para o outro. Meu irmão, eu gosto dessa palavra demais, irmão Mike, porque aí os discípulos, de vez eles olhar o propósito que é Jesus, eles perdem o foco pela tempestade. No livro de Jonas, Deus causou a tempestade para colocar Jonas na obediência. No livro de Marcos, Deus coloca a tempestade para testar a fé. Pega aí, irmão Marcos. Quando Jesus ele manda aquela tempestade ali, ele vem sobre as águas. Quem que olha para ele fixamente? Simão Pedro. Pedro olha para Jesus e Jesus fala, sou eu. O pessoal ainda chama Jesus, os discípulos chamam Jesus de fantasma, porque não estava enxergando ali, não estava colocando os olhos em Cristo. Mas Pedro não, Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, me faça ir até a ti. E o que Jesus falou com ele, irmão Michael? Venha a mim. Você tem fé? Venha a mim. E Pedro começou a ir.
Só que algo me chama atenção dentro dessa palavra, que quando Pedro, ele começa a caminhar, e quando ele está caminhando, ele está olhando para Jesus, que é o alvo, que é a presença, que é o propósito, que é o chamado nesse dia, que é dia de seguir o seu chamado. Vamos olhar para Cristo, que é o nosso maior chamado. Quando Pedro começa a caminhar para Cristo, ele está com os olhos fixados no chamado. Mas, de repente, ele escuta o barulho das ondas, ele escuta o barulho da tempestade e olha para trás. O que ele fez? Ele desviou os olhos do chamado, irmão Maicon, e começou a afundar. Tem muita gente afundando porque não está seguindo Cristo como o maior chamado. Tem muita gente que está afundando porque não está seguindo o Senhor Jesus. Está olhando para a tempestade. Tem gente que está olhando demais para a tempestade, irmão Maicon, esquecendo de Cristo. Exatamente, irmão. E quando Simão afunda, Jesus dá o braço para ele. E quando Jesus dá o braço para ele, ele pega no braço de Pedro e renova a fé de Simão Pedro. Que quando Pedro sobe, ele não volta nos braços de Jesus para o barco. Porque o nosso Jesus, ele é especialista em operar milagres. É verdade, glória a Deus. Ele volta com o Senhor andando sobre as águas, porque ele viu que o maior chamado que ele tinha era Jesus. É verdade, exatamente. Quando Jesus coloca os pés no barco, a história muda. Jesus, ele é especialista em operar milagres, ele é especialista em estar em locais que ninguém pode estar. Quando ele coloca os pés no barco, nós vamos lembrar de Jonas agora. Que a tempestade, ela faz o quê? Se acalma pela ordem do Senhor Jesus. A tempestade se acalmou lá no livro de Jonas para colocar Jonas no caminho, e a tempestade se acalma para Jesus mostrar aos discípulos qual que era o caminho. É verdade. Está entendendo, irmão Maicon? É algo muito importante, que ali a fé daqueles discípulos, elas foram renovadas. A fé dos discípulos ali foram uma fé mais alta, daquele momento que Jesus coloca o pé no barco. Quando Jesus coloca o pé na vida da gente, a situação muda. A gente começa a entender o chamado de Deus. E peço que o irmão Maicon venha trazer uma palavra para nós em cima desse aí. Deixa eu te falar. Você comentou, quando a tempestade está agitando lá o barco com Jonas, ele confessa que o culpado é ele, né? Sim. Não, o culpado disso aí tudo sou eu. Manifestar no meio do povo algo lá. Importante. Aí o povo vai pegar e jogar ele pra dentro da água, né? Verdade. Só que Jonas faz algo, irmão Marcos, que me chama a atenção, que poucas pessoas hoje sabem fazer. Sabe o que é? Assumir a culpa. Reconhecer. Chega pra um desviado, fala assim, por que você saiu da igreja? Ele vai falar, por causa de ciclano, por causa de fulano, por causa disso, porque julgaram a minha roupa, julgaram a minha aparência, criticaram a minha voz. Vai inventar hinas desculpa, mas ele nunca fala que o culpado é ele. É verdade, eu me debati muito com isso. Quando eu falo que eu já me encontrei nessa situação, eu fiquei o mais longe possível, o mais tempo que eu fiquei longe da igreja, quando eu estava firme, foi 1 mês. Uhum. E eu vi que o culpado disso tudo era eu. Sim. Os irmãos bateram aqui na minha porta, pediu para entrar, recebi os irmãos, e um dos irmãos me questionou, por que você tá fora da igreja? Eu simplesmente falei, o culpado sou eu. Sim. Eu não procuro ninguém para jogar a culpa. Verdade. Seja homem, seja mulher, para assumir que culpado de tudo é você. Eu falei, o culpado sou eu não coloco culpa no pastor, não coloco culpa no irmão, não coloco culpa no meu líder, o culpado tudo sou eu. Eu tô fraco, eu tô orando pouco, por isso que eu tô desanimado pra igreja. Eu sei que eu preciso me posicionar, eu preciso ter vergonha na cara e voltar, porque o que tá em risco é a minha salvação. Sim. Eu sou conhecedor do evangelho, eu sou conhecedor da palavra, então eu não tenho que passar a minha responsabilidade para as pessoas. Jonas, o que me chama a atenção de Jonas é que Jonas foi humilde e falou, opa, o culpado sou eu. O culpado da tempestade aqui sou eu. Entendeu? Então, às vezes, você tem que ser homem e mulher o suficiente para assumir que o culpado é você, porque você está orando pouco, você está jejuando pouco. Em vez de se olhar para Cristo, você está olhando para o homem, está olhando para os pecados, está olhando para o erro da igreja. Sendo que Jesus fala assim, filho, você quer ser constante? Olhai somente para o autor e consumador da sua fé. Olhai somente para Jesus. A gente não tem que estar na igreja para olhar para Ciclano, olhar para a vida de fulano, porque se fulano está errando, se fulano está pecando, se fulano está fazendo isso. Olha para Jesus, cara. É verdade. Tem tanta coisa, Marco, que eu já vi de errado dentro da igreja, que se eu ficasse olhando para isso, eu não estava lá mais, irmão. É igual nós estávamos falando da palavra ali, né, de Marcos. Se Simão, da primeira vez que ele tivesse focado em Cristo, que é Jesus Cristo, como você disse, autor e consumador da fé. Consumador, se ele tivesse olhado somente para Jesus, ele não tinha afundado. Exatamente. Mas ele olhou para trás, ele olhou para a tempestade. Tem muitas pessoas olhando para a tempestade, irmão Maicon.
Tem muitas pessoas olhando, colocando culpa naquilo que não tem noção, naquilo que não tem sentido. Sabia que você ia ligar a mensagem na outra. É muito forte esse assunto. Tem muitas pessoas que tá colocando culpa, igual você disse, em pastor, o líder de jovens, eu já me debati muito com isso, irmão. Por isso que a gente tem que estar firme, forte, em jejum, oração, porque para culpar o ciclano... É muito fácil, cara. É muito fácil, não tem aquela passagem na palavra do Senhor que fala daquela mulher que o pessoal ia jogar a pedra nela ali, só que Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, só Jesus poderia ter tirado a pedra. O povo só quer tirar a pedra na gente, irmão Maicon. Exatamente. O povo quer colocar a culpa naquilo que não tem culpa. Você está entendendo? Algo muito importante. E, ultimamente, eu me peço a Deus que meu maior alvo seja Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo disse ali na palavra dele, meu alvo é Cristo. Somos dois, eu também peço a mesma coisa, Marcos. Porque a gente que somos cristãos, apaixonado pelo evangelho, né? Apaixonado pela promessa de Deus, pelo chamado, a gente tem que ficar no chamado. Algo mais importante nas nossas vidas é o chamado do Senhor. E a gente tem que cumprir esse chamado, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje em dia é tempo de promessa, é tempo de cumprir o chamado, é tempo de ficar quietinho com Jesus, como aquelas 5 prudentes, estar preparado o tempo todo. Como Pedro voltou para o barco, a gente tem que estar ali preparado. Não podemos ser desobedientes ao Senhor. Temos que ser obedientes. Exatamente. Agora pega isso aqui. Eu sei que você vai pegar, você é inteligente, cara. Amém, recebo. Aí, beleza. Jogaram ele para fora do barco. Agora, a palavra vai dizer que Deus manda agora um enorme peixe pegar Jonas, né? Sim. Como você disse, a segunda carona de Jonas. Segunda carona. Eu pego como a segunda carona. Exatamente. Aí você falou que o peixe, ele veio, deu carona para Jonas, mas o peixe não mastigou e nem triturou ele. Nada. Simplesmente engoliu. Sim. Né? E muita gente, eu vejo peixe como livramento. Sim. Aí muitas pessoas vão perguntar, mas Maicon, o Jonas foi engolido por uma baleia, como que tu vê livramento nisso? Uma situação desconfortável. Sim. Aí agora eu te pergunto, na verdade eu te respondo com outra pergunta. Quem disse que livramento tem que ser confortável, irmão Marcos? Quem disse que livramento tem que ser como um hotel de 5 estrelas? Quem disse que livramento tem que vir como um ar-condicionado, um refrigerantinho geladinho para você? Ei, presta atenção, pega isso aí e guarda no teu coração. Livramento em si já é algo confortável. Por quê? Verdade. Porque te tira de uma situação muito mais desconfortável. É verdade. Jonas estava numa situação desconfortável? Tava, mas era livramento, irmão. Estava na barriga, mas era livramento. Estava na barriga, mas estava mantendo ele vivo. Talvez você está vendo aí seu filho numa situação desconfortável, mas é livramento. Talvez a mãe está vendo seu filho preso, está desconfortável lá na cadeia, mas é livramento. Sim. É verdade. Tem tanta situação que é livramento. Tá doente dentro de casa, é um livramento. Se você tivesse com saúde, você podia estar na rua e alguém vai lá e faz algo com você, é livramento. A gente não consegue entender os planos de Deus. Por isso que ele fala, filho, o que eu faço hoje tu não entende, mas lá na frente tu vai entender. Né? Então talvez você está vivendo uma situação desconfortável. Eu não sei qual situação você está enfrentando hoje, mas Deus está dizendo, é livramento. Confia em mim, confia no meu processo. Assim como Jonas confiou e lá Deus só faz agora... Faz a baleia engolir em terra firme. Olha aí, era carona, era desconfortável, mas era carona de Jonas. Era carona, irmão. Colocou ele no lugar que ele tinha que cumprir o propósito e o chamado. Exatamente, irmão Marcos. Pra gente cumprir o chamado e o propósito, a gente tem que passar por quê? Uma situação, né, desconfortável pelo processo. A gente tem que passar o processo. Pelo processo. Não tem como. Marcos, imagina, Jonas, 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. Meu Deus. Dentro de uma barriga de um peixe, literalmente desconfortável. Você aguenta ficar dentro da água 3 dias, Marcos? Meu Deus, eu não. Ali, ó, se você fica dentro de uma piscina, eu não consigo ficar meia hora, Marcos. Eu sou friento, eu já também. começo a tremer, já bater dente. Imagina 3 dias, Marcos. E não foi na água, foi dentro do ventre do peixe. Cara, meu Deus. A palavra também ali nessa oração que Jonas faz, que aí fala na palavra, o título fala da oração de Jonas. Quando o Jonas começa a orar, ele fala que as algas se enrolaram nele. Boa, lá ia falar agora. Meu Jonas Deus. falando que tinha alga na cabeça de Olha, Jonas. eu tô ropiando aqui. Imagina, gente. Eu falo, tem algas. E Jonas não tava nem aí. Aquilo ele não impediu a adoração de Jonas. Alga na cara de Jonas não tava nem preocupado em tirar a alga. Por quê? Quem tem alga na cara, tá dentro de uma barriga de um peixe, a alga não é nada. Não é nada. A alga não é nada. Eu tô dentro da barriga de um peixe, eu tô ferrado mesmo. O que é alga? Tava até espremido, irmão. Tava espremido aqui, na situação toda arregaçada. O que eu vou fazer?
E nada disso impediu a adoração de Jonas. E lá ele começa a orar, quebrantar. Ei, Marcos, tem situação que Deus coloca você e ficar numa situação desvulnerável, desconfortável. É simplesmente para você adorar e quebrantar o teu coração, cara. É verdade, irmão. Tem algo que Deus coloca você ali no propósito ali. Como se diz, como é que eu falei a palavra com você agora? Deus coloca a gente no anonimato, no vale, coloca a gente no vale ali para cumprir o chamado. Quando a gente passa um vale difícil, irmão, você pode ter certeza que a vitória lá na frente ela é certa. Quando Deus coloca você ali em algo que é difícil, não, você não reclame, não faça como Jonas que reclamou no sol. Faça como Jonas quando ele agradeceu, quando Deus colocou a sombra dele, e faça como Jó, agradeceu quando Jó perdeu tudo. Porque se a gente ficar só reclamando, irmão, Deus não agrada disso. Deus fala assim, não, mas que crente reclamão, porque na hora das coisas boas que eu dou ele agradece. E por que nas horas difíceis ele não agradece? Exatamente. E o próprio Jó não fala, se Deus me deu, ele é Deus, se Deus tirou, ele continua sendo Deus. Amém ou não amém? Amém. Você tá pegando aí, irmão? Só não pega quem tá dormindo, tá? Só não pega quem não tá dormindo. Os irmãos aí vão entender essa palavra. Quando começar a colocar essa palavra dentro do coração, ela vai surgir um efeito, porque nós vamos falar de chamado nesse dia de hoje. E chamado é algo importante, irmão Michael. O chamado é algo importante. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quando Deus coloca o chamado na mão de Moisés, para Moisés levar o povo ali de Israel, né, para passar ali sobre o mar ali vermelho ali, algo chama muito minha atenção, porque o povo reclama, irmão. Murmurava demais. O povo de Deus, o povo de Deus ali reclamando, viu o que tinha acontecido, que Deus tinha tirado eles ali do Egito e não deixou nada vir contra o povo. Deus protegia ali contra as pragas, né, ou não é, irmão? Exatamente, provia tudo. E o povo ali reclamando no deserto ali, irmão, as roupas se cresciam, o povo reclamando o tempo todo, que Deus eliminou. A palavra dele fala que Deus eliminou aquela geração e colocou a geração que não reclamava. Irmão, deixa eu falar algo profético para os irmãos. Se você não estiver dando fruto para o Senhor, ele te elimina. Se você não estiver seguindo as vontades de Deus, o propósito de Deus, Deus vai eliminar, como ele fez com aquele povo lá atrás, na palavra dele. Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é misericordioso, irmão Marcos? Sim, mas ele é justiça. Fogo consumidor. Ele é justiça. Se ele faz o bem, ele vai fazer o bem. As promessas vão se cumprir na sua vida, mas se você estiver andando no caminho torto, negativo, nada vai dar certo. E aquele povo ali passou, aquela geração que não reclamava, que não murmurava, elas contemplaram ali a passagem do Mar Vermelho. Deus colocou o chamado na mão de Moisés. O propósito, hoje nós estamos falando de chamado, meu Deus, quem não pegar, meu irmão, mas quem não pegar esse aí, não pega mais não, viu? Pega mais não, é só hoje descer literalmente na frente dele e falar com ele, né? Meu Deus, meu irmão. Um alimento mastigado desse aqui, se ninguém pegar, não é possível. É algo importante, quando o pessoal atravessa ali o Mar Vermelho ali, Moisés fica ali naquele tempo, ele vê a cidade santa, mas ele não entra, porque nós vamos voltar na palavra de Jonas, desobediência. Porque quem já leu e quem já estudou a palavra, Deus fala com Moisés, encoste a ponta do teu cajado. E o que Moisés faz? Vai bater. Ele bate irado, porque o povo está virando ele. Eu acho meio que tipo assim, que foi algo... Influência? Eu acho que foi tipo assim, foi influência e ira. Porque ele irou ali naquele momento e o povo estava tipo espremendo ele ali, entendeu? E ele foi e irou. Se ele tivesse encostado, ele ia contemplar ali a cidade santa. Mas quem viu a cidade santa foi o povo de Deus. O povo de Deus contemplou o chamado. Por quê? Pela misericórdia e pela graça de Deus e pelo chamado que tinha que se cumprir. Amém? Ô, Mamá, quando eu vejo alguém passando por uma tempestade, eu sei que a pessoa está meio que desviada, às vezes eu nem rindo muito assunto, eu já penso assim, é tratamento. Se a gente carregar ele, a gente vai fazer... É tratamento, a gente já pensa logo em Jonas, né? Porque, ô, Mamá, pensa comigo... Não existe, para mim não existe uma melhor coisa, uma melhor forma de fazer alguém ao pé da cruz, se for provação, cara. É verdade, é verdade. Deus, ele tem os seus meios, suas estratégias de fazer alguém voltar para a adoração verdadeira. Sim. Deus tem... Não tenta entender o agir de Deus, não, que você vai se frustrar, mas Deus tem suas formas de estratégia. Deus falou, João, eu vou te dar uma tempestade porque você tá difícil, cara. Sim. Né? E tem gente aí tão com o coração fechado, tá batendo cabeça, tá com o coração endurecido. Mas quando chega uma tempestade, irmão, o caboclinho até chora.
O homem que fala que não chora, ele chora. Chora, ele lembra de Deus, né? O que está acontecendo. Isso aí talvez é Deus tratando com você. É verdade. Você tá fugindo, é um tratamento de Deus. E algo que chama atenção, que Deus, ele só coloca fardo na vida da gente que a gente dá conta de carregar, meu irmão. Que imagina se o peixe tivesse machucado o Jonas ali. Jonas não ia cumprir o propósito. Deus, imagina se o peixe tivesse mastigado alguma perna ou uma mão de Jonas. Deus só vai te dar um fardo, meu amado, que você vai dar conta de carregar. Deus só vai te dar uma lição que você vai dar conta de cumprir ela. Para te modelar, para te colocar no caminho certo. Boa observação. É algo importante, meu amado. Boa observação, velho. Boa observação. Tem até aquele ditado, né? Que Deus só te dá uma cruz que você consegue carregar, meu amado. Exatamente. Deus só vai te dar uma cruz que você consegue carregar ela. Para quê? Para te colocar no lugar certo. Porque o nosso Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. E a misericórdia, a palavra fala que a misericórdia se renova toda manhã. Toda manhã a misericórdia se renova. Então, só não segura nas mãos de Deus quem não quer, irmão. Só quem não quer, é verdade. Eu já cansei de ver a gente falar, não, cansei de ir na igreja, vou na igreja mais não, então vai pro inferno. A gente tem que falar algo que o Espírito Santo nos conduz. Se a pessoa não quer servir Deus, se a pessoa não quer servir o chamado, se a pessoa não quer servir o propósito, então essa pessoa quer o quê? Quer ir pro inferno mesmo, hein? Não tem outro caminho, não? Porque céu ela não vai alcançar, porque lá é lugar de adoração, lá é lugar de santo dos santos. A própria palavra fala que lá é o santo dos santos. Lá é local de adoração ao Senhor. Se a pessoa não quer nada com Deus, está fugindo do chamado, está fugindo do propósito, não herda o reino dos céus, como aquelas 5 loucas. Não herdaram o reino dos céus. Tá entendendo? Exatamente, porque é 2 caminhos, né? É o estreito ou o largo. Sim. Se você não vai pelo estreito, você está indo por onde? Está indo por largo. E o caminho largo fala que o final dele é onde? Perdição. Perdição, irmão. É lógico, nós estamos pregando aqui a Bíblia. A gente não está aqui condenando ninguém, não. Nós dois aqui não é melhor que ninguém. Ninguém. Só que o povo, ele tem um probleminha. Eles falam que quando eles ouvem a verdade é porque machuca. É o crente dodói, né? Que está julgando. Nós não estamos julgando ninguém, não. Nós só estamos falando a verdade. Se você não quer andar no caminho estreito, você está indo pro caminho largo. E o caminho largo vai te levar para a perdição. O caminho é o inferno, meu querido. Simples. Meu irmão Michael, quando eu costumo pregar, o pessoal até fala comigo que eu sou muito pregador do Apocalipse. E eu gosto demais da palavra de Apocalipse. Gosto de palavra de justiça. Por quê, meu irmão? Palavra de justiça, ela te conserta. Exatamente. Ela te endireita no caminho certo. É uma palavra que ela, às vezes ali ela vai doer na hora, mas depois, opa, peraí. Esse é o meu caminho, eu não posso desviar os meus olhos. Eu costumo falar assim, eu sou egoísta se eu não pregar uma palavra de justiça para os irmãos. Eu tô sendo egoísta, eu tô querendo pensar só em mim. Se eu não levar uma palavra de justiça para o seu coração, uma palavra que vai confrontar o seu ego, eu estou sendo egoísta, porque eu não quero a sua salvação. A palavra de justiça, ela vem, essa palavra de Jonas é uma palavra de justiça, porque nela tem 2 pontos. Tem a desobediência, tem 3 pontos. A desobediência, a obediência e a salvação. Presta atenção para você ver. Jonas foi desobediente, depois Jonas foi obediente, depois Jonas alcançou 120 mil almas. Olha para você como é que é importante. E por quê? Pela justiça de Deus. A justiça, ela tem que alcançar o coração dos irmãos. A justiça, ela tem que alcançar a alma dos irmãos. Por quê? Para ficar no caminho certo. Tem muita gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse, irmão. Porque é um livro que assusta. Não, para mim, ao contrário, é um livro que me coloca no lugar certo. É um livro que me coloca ali posicionado na rocha que é Jesus. Eu também sou igual você, meu irmão. Eu gosto de mensagem que confronta. Confronta, irmão. Hoje em dia tá cheio de pregador e pregando a cura no tanque de Betesda, tá pregando a cura do cego lá em Bartimeu. Bênçãos para prosperidade, chave da vitória, campanha de aquilo, campanha... Por que no final da Bíblia ninguém abre? Por que no final da Bíblia... Eu não tô falando para mim também, irmão. Por que no final da Bíblia o povo tem medo? Porque é uma palavra que confronta. É uma palavra que coloca você no prumo. E hoje em dia nós não estamos nos tempos de ficar só nos evangelhos, nós estamos no tempo de ficar no final da palavra, porque nós estamos no final das coisas. A 7ª trombeta está próxima. Amém, irmão? E a mensagem, isso é tão sério que você falou, que a gente tem que prezar pelo evangelho verdadeiro, arrependimento, cruz, renúncia, que Jonas ficou lá pregando 40 dias. 40 dias. Arrependei-vos. Meu Deus. Arrependei-vos. Pega aí, irmão. Se não arrepender, vai pro inferno. Jesus vai lançar, jogar fogo, vai queimar vocês tudo. Arrependei-vos. Foi só
mensagem para arrebentar o caboclo. Deus, Arrependimento. É arrependimento. Todo. Ele não separou 40 dias, para vou pegar 10 dias de bênção, 10 dias de motivacional. Não, foi 40 dias. Arrependei-vos, crede no evangelho, arrependei-vos. Só arrependimento, irmão Marcos. 40 dias, irmão. Velho. Irmão Marcos, 40 dias. Quanto tempo que o povo ficou no deserto, irmão Marcos? Nossa, meu Deus do céu, velho. Irmão Marcos. É forte demais, irmão Marcos. 40 dias e 40 anos. Olha para você ver como é que é algo que bate um com o outro. Deus, ele é Deus de mistério. Deus colocou ali 40 dias para o arrependimento do povo e 40 anos para o povo se arrepender do que estava fazendo ali, irmão. É algo muito importante, irmão Marcos. Se a gente parar para analisar a palavra de Deus, ela é misteriosa e ela se renova cada dia. Exatamente. E ela vem batendo. Se você for estudar, você fica maravilhado ali dentro da palavra de Deus. Porque imagina se Jonas não tivesse nos 22 dias, ele tivesse desistido. É mesmo. Às vezes ele ia chegar no chamado, no propósito e não ia cumprir o propósito dele. Tem muita gente chegando no meio do caminho, voltando para trás e não cumprindo. Se Jonas não tivesse orado com o povo, buscado ali 40 dias, ele não tinha alcançado o propósito dele, o chamado dele. Tem muita gente com... vou na igreja, fica 2 anos. Quando a vitória estiver quase chegando... Ele quer ir embora. Vai embora. Às vezes vai embora, irmão. Às vezes a vitória... Eu já vi casos, irmão, que a pessoa está quase recebendo a bênção de Deus, mas dá algo na cabeça desses crentes Jonas aí, que larga tudo e vai embora. Não, tá errado. Temos que persistir no nosso chamado, que Deus vai honrar as boas obras. Porque tem milagres que vêm com constância, né? Caminhada, obediência, né? Deus testa seu coração. Vamos ver quanto tempo que esse irmão persiste aí, que esse filho vai persistir para até conseguir. Deus é especialista nisso. Velho, você quer ver alguém, você quer saber se alguém tá te buscando porque aquilo que... Eu fico imaginando, vamos ver se ele tá me buscando por aquilo que eu posso fazer ou por aquilo que eu sou na vida dele. Dá um chá de molho nele. Faz ele esperar lá no banco lá. Se ele desistir, é porque ele tá lá simplesmente pela bênção. É verdade. Entendeu? Mas o crente pode demorar o que for. Deus, eu tô aqui, porque eu sem o Senhor não sou nada. Eu sou um mísero pecador. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia. Né? O Senhor é o fôlego de vida. Né? Ele é grato por tudo, irmão. É verdade. Ele não tá lá só por bênçãos, não. E é desse que Deus se agrada. Né? Que adora ele não por aquilo que ele pode fazer, não aquilo por que ele pode dar, mas por aquilo que ele é, irmão. Os verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus está em busca desses. Deus não está em busca daqueles que... se Deus fez, eu vou adorar. Se Deus parou de fazer, eu parei de adorar, como Jonas lá no capítulo 4 e verso 6. Tem muitos adorando quando Deus dá e quando Deus tira. Eu tenho gente da minha família que está cansada de fazer isso, meus irmãos. Eu tenho gente da minha família que só quer agradecer quando Deus dá a bênção. Mas e quando Deus tira a bênção? Vamos pegar isso para o nosso coração. Deus agrada disso. Quando Deus dá as boas obras, todos se maravilham. E quando Deus tira as boas obras, vamos continuar se maravilhando. Isso é um teste que Deus faz. Ele é especialista nisso. Exatamente. Entendeu, irmão? Exatamente. E hoje, meu irmão Marcos, eu vejo que Deus quer levantar uma geração... como Jonas, não como Jonas no início, mas como Jonas no final. É verdade. Que quando Jonas cai na terra lá, firme, tendo a segunda chance, ele agora tá cheio de ousadia. Deus, agora eu vou pregar a tua palavra, doe quem doer. É esse tipo de Jonas que Deus quer levantar na geração de hoje. Ele já chega com o pé firme, né, exatamente, irmão? Jonas que não tem medo de pregar. Né? Pessoas que têm autoridade ao nome de Jesus e falam, custe o que custar, eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. É essa autoridade que Deus quer delegar para a tua vida. Se levanta, se posicione, Deus está te dando uma segunda chance, como deu para Jonas. Ei, se levanta, Jonas, vai pregar meu evangelho, vai fazer a minha obra, vai evangelizar, vai louvar, vai ganhar almas para mim, porque você tem um grande chamado. E Jonas faz isso. Jonas vai lá e prega 40 dias. E a palavra vai dizer que depois desses dias, Jonas vai ali para um monte ali, perto da cidade, para ver o resultado. Jonas pregou, agora vai lá, agora vai ver o que Deus vai fazer. E a palavra vai dizer, o que me chamou a atenção, Marcos, que Jonas, depois que ele prega, ele vê o povo ali todo convertido, se arrependeu, jejuando, fazendo o pano de saco, propósito. O povo até mudou. Os animais, irmão, fizeram os propósitos. O povo, em vez de Jonas se alegrar com essa obra, Jonas se enfurece. A palavra fala que Jonas se entristeceu.
Ô, Marcos, eu nem consigo entender a cabeça de Jonas, essa não. Essa parte aí eu fico meio... A gente ora, a gente jejua, a gente fica doido pra ganhar uma pra Jesus. Verdade. A gente fica feliz com uma alma. Jonas ganhou mais de 100 mil, mais de 120 mil. Penso, meu Deus, e fica enfurecido. Cara, eu não entendo Jonas, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Aí Jonas fica lá no monte esperando. Aí Deus fala, ó, vou salvar esse povo. Aí Jonas, por que, Senhor? Por que não? Joga fogo nesse povo, esse povo não tem chance não. Olha pra você ver, Jonas julgando, fazendo papel de juiz. Verdade. Fazendo o papel que muitos crentes estão fazendo hoje. Fazendo papel de juiz. Toma cuidado, viu? Porque aqui, irmão Marcos, eu aprendo duas coisas. A primeira coisa, Jonas, ele pregou para uma nação que não tinha sabedoria. Sim. Né? Mas ele queria fazer juiz de um povo, de uma nação que não tinha conhecimento da palavra. Eu não posso julgar alguém que não conhece a palavra, Marcos. Eu não tenho esse poder, eu não posso fazer isso. Sim, de vez de você estar ganhando, você às vezes pode estar perdendo aquela alma. Às vezes tem alma aí, meus irmãos, que estão aí fora aí precisando de um aconchego e a pessoa chega querendo ser mais, querendo ser juiz, como o irmão trouxe aqui, e acaba perdendo a alma de vez de ganhar. O verdadeiro evangelho, ele acolhe as almas, ele não expulsa as almas. Quando Jesus chegou ali para aquela mulher, o que ele fez? Ele acolheu ela. Ele acolheu ela como, irmão Maico? Falando para ele, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é tempo de a gente ficar atirando a pedra no próximo sem saber o que está acontecendo. Tá entendendo, irmão? Exatamente. É algo muito importante que traz para o meu coração nesse dia de hoje. A gente tem que parar de tacar a pedra nos outros e olhar mais para dentro da gente. A gente tem que ser mudança, irmão Maico. A gente tem que ser uma mudança para os próximos. A gente são sal da terra e luz desse mundo. Exatamente. A gente é trigo, irmão. A gente não é joio. Amém? E Jonas estava fazendo isso. Jonas estava ao contrário. Julgando, ele estava julgando, né, um povo que não conhecia a palavra de Deus. Olha, Jonas errando aí. E a gente tem que aprender com o erro de Jonas. Não faça como Jonas. Você não tem um papel de advogado, de juiz. Não cabe eu saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai entrar, quem não vai entrar. Eu não sou juiz, eu não sou advogado. Por isso nós temos um advogado fiel que se chama Jesus de Nazaré. Verdade. Né? Então não julgueis para não ser julgado. Que a palavra diz, à medida que você for julgar, você será julgado também. Será né? julgado. Então tome cuidado. E a segunda coisa que eu aprendo, meu querido, né, é que Deus, ele termina o capítulo. Tá aqui em Jonas 4:11. O 11 ele vai falar que Deus ele termina o texto com uma pergunta. Só que você não ouve a resposta de Jonas. Sim, simplesmente termina aí, eu fico encabulado. Acabou. Irmão. Você não. Ah lá, e não hei de ter compaixão. Ou seja, Jonas falou: não, Deus, não tem compaixão desse povo, não. Aí o que Deus vai falar para ele? Ei, Jonas, e não hei de ter compaixão com a grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais. Né? Jonas achou ruim porque Deus destruiu a baboreira. Sim. Né? Deus, pra que você... Né? Aí Deus foi e repreendeu ele, ó. Tivesse compaixão de uma baboreira, tu não fez nada para ela crescer e tu não fez nada para ela desaparecer. Você tem compaixão de uma planta, mas não tá tendo compaixão de um povo que é 120 mil. É verdade. Jonas, o que você tá arrumando? E Deus pergunta a ele, cadê a resposta? Ele o texto ficou calado, né? Acabou. Não teve argumento. Sabe por que ficou calado, irmão? Porque a resposta é nós que tem que responder na geração de agora. É verdade, irmão. Eu parei para meditar nessa palavra. A gente não tem que debater com o nosso Deus, porque Ele é o nosso advogado. Se Ele falou, pronto, acabou. Jonas queria ali, no começo, ele queria debater com algo ali que não tinha explicação. Por que uma planta tem mais valor do que um ser humano? Negativo, irmão. Negativo. O ser humano tem mais valor do que uma planta. Exatamente. Porque o ser humano tem alma, tem cabeça, tem cérebro, tem coração, ele sente. Por que Jonas estava querendo colocar a mais do que o povo? Ele ainda queria colocar a mais de ser juiz, de maltratar, de mandar fogo entre o povo. Meu Deus do céu. tem cabimento não, irmão Mike. E tem crente assim dentro da igreja, meu filho. Tem crente assim que mata com a palavra, tem gente que mata com a língua, tem gente que mata com gestos, atitude. E a palavra fala, ai daqueles que vier o escândalo. É por isso que o nosso alvo tem que ser Cristo, irmão. O nosso alvo, pessoal, tem que ser Cristo.
Nós temos que olhar para Cristo como o próprio Pedro desceu do barco olhando. Nós não temos que olhar para a tempestade. Igual Jonas, ele olhou muito para ele ali, para o ego dele. Ele não estava olhando para as almas que ele ia ganhar. Ele não estava com o pensamento das almas. Ele estava com o pensamento dele ser o juiz ali, de querer demandar ali naquilo ali. Ele é o bonzão, né? Não, eu sou Jonas. Espera aí, o peixe me cuspiu ali. Não, agora eu vou fazer tal e tal. Não. O próprio Deus deixou ele sem falar ali. Deixou ele sem resposta, como o irmão Michael leu ali. Algo que me chamou muita atenção. Exatamente. E aí? A resposta sua no lugar de Jonas? Você tem julgado? Você está julgando? E aí? Você está tendo misericórdia das pessoas que estão em sua volta? Isso vale para você que é líder, pastor, presbítero, diácono, vocês que estão na frente da obra, estão cuidando bem das ovelhas, estão cuidando bem das pessoas que estão em sua volta. Não seja só crente dentro da igreja, seja também do lado de fora. Pare de olhar com um olhar condenador, julgador, porque você vai prestar conta com Deus. Aprenda isso com Jonas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não espera o peixe engolir aí para cumprir o chamado, não. Vamos cumprir o chamado antes do peixe engolir, né, irmão? Exatamente. Porque se o peixe engolir aí, o caminho vai ser mais estreito, viu? Exatamente. Então, assim, o que eu aprendo com a história de Jonas é o seguinte, que nós temos que fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Pregue o evangelho, pregue amor, pregue prosperidade, pregue abundância, pregue misericórdia, mas pregue renúncia, pregue a salvação, pregue a cruz do evangelho, pregue a verdadeira palavra de Deus. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. É verdade. Não é eu, não é o irmão Marcos que convence ninguém a nada. É o Espírito Santo que vai te convencer. Né? Nosso papel, nós fizemos aqui, ó, pregou o evangelho, a palavra, né? Em nome de Jesus. Mas quem trabalha no teu coração, meu querido, é o Espírito Santo. Só Jesus e o Espírito Santo. Né? Eis que a palavra fala, né? Eis que bato a porta, ó. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus hoje está batendo aí, ó, no teu coração, pedindo para entrar. E aí, você vai recebê-lo? Você vai deixar entrar? E a resposta é contigo, meus irmãos. Abra a porta do seu coração, porque Satanás, ele é impetuoso, ele entra sem bater, mas Jesus, ele é cuidadoso e amoroso, ele é respeitoso, ele toca no seu coração, ele é calmo, ele é manso, ele toca para ver a sua reação, igual o irmão Mike falou. O que você está esperando para abrir a porta do seu coração? Exatamente. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo edificante aqui, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela atenção. Se você ficou aqui até o final, que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe com mais amigos, familiares, em nome de Jesus. Né? Mais uma vez, se inscreva no nosso canal MR Evangelização, semeando a palavra de Deus. Né? O objetivo de sempre estar trazendo palavra para edificar a tua vida. No mais, eu quero já agradecer você, irmão Marcos, pela confiança, pela boa vontade de estar aqui no nosso estúdio, trazendo a palavra, compartilhando o alimento, em nome de Jesus. Eu te passo a palavra aí, né, para deixar o seu esclarecimento, o seu agradecimento em nome de Jesus. Saudação de graça, né, meu irmão, de estar aqui no canal, aqui participando, né, com o irmão. Agradeço muito pelo convite, né, que é algo edificante quando o irmão me falou, né. Quero agradecer cada um aí que está vendo aí, que continua acompanhando o canal do irmão aí, algo para edificar, algo para salvar, para entrar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. E é muito importante a gente participar, né, irmão Michael, que a palavra do Senhor, ela é um alimento para nós. E a oração, ela serve para nos colocar de pé. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, em nome de Jesus. Marcos, novos convites virão, tá? Amém. Quero trazer aqui para a gente debater outros assuntos, em nome de Jesus. Vai ser muito edificante. Em nome de Jesus. A obra não pode parar e o podcast não vai parar para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Até mais.